Estamos aqui com o seu Agostinho Machado, que elaborou um livro contando um pouquinho sobre a biografia familiar. Conta um pouco a história, vivências, né? Tudo que ele aprendeu durante a sua vida. Seu Agostinho, conta para nós o que contém nesse livro, o que você gostaria de passar a mensagem deste livro. Pois é, nesse livro tem partes da minha vida e da minha família, né? Se eu fosse dizer que teria toda da minha vida, não tem, porque aí seria bastante. Mas então, eu costumo dizer assim, quando nós conversamos com alguma pessoa, você mesmo acabou de dizer aqui, o Agostinho Machado. Se eu não tivesse feito essa biografia do livro, e eu conversasse um montão, saísse dali e alguém ia dizer, quem é esse cara? Eu não sei. Então a biografia é exatamente se identificando. Isto para o futuro, para a família da gente, para a futura geração nossa que vão vir. E também conto aqui, além da minha vida e da minha família, histórias do município onde eu vivi. Cascavel, por exemplo, eu vivo aqui desde a década de 50. Eu nasci em Chupinzinho, no ano 1938, imagina o tipo de interior que era sertão. Convivi em Catanduva, fui funcionário público por 40 anos, 35 anos, me aposentei lá na vida pública. Então, também não podia deixar de contar alguma coisa nesse livro, né? De Cascavel mesmo aqui, por exemplo, eu conto bastantinho, desde o primeiro hospital, primeiro médico, primeira rodoviária, outras coisas, né? Dessa época que a gente conta. Eu acho que este livro aqui, até ele é um pouco... Ele seria um pouco assim... Incentivo-se até para livro de aula. Então, como pode perceber, o livro também tem bastante figuras com fotos da cidade de Cascavel, região. Então, os netos seus futuros bisnetos, todos eles vão poder vivenciar essas fotos, né? Muitos jovens não têm esse tipo de vivência, saber como foi a vida dos seus avós, bisavós. Então, com este livro, você vai deixar uma história e toda a família vai poder conhecer, né? Como é que foi a sua história, né? E além disso, para o próprio pessoal aqui, estudante mesmo de Cascavel. Por exemplo, você acaba de perguntar, você sabe por que tem o colégio Wilson Joffre? Não. E se você perguntar para os professores, a maioria não vão saber também. Bom, algum vai dizer assim, eu estou afim disso. Se você não está afim disso aí, então por que você teve que estudar que foi descoberto o Brasil em 1500 e foi fulano? Não sabe nem da tua cidade. Então, eu não quero dizer assim que eu esteja querendo dar uma aula com isso, mas eu acho que um pouquinho da cidade nós devemos saber. Você sabe que na época que eu fui para a aula, existia a matéria da USPB, né? Não sei se você sabe disso. Era questão política, a gente aprendia um pouco. Foi retirado, uma pena. Se tivesse, os alunos iam saber por que seria o primeiro... Ou por que seria a Praça Wilson Joffre, por que seria... Sabe? Isso eu aprendi na escola. É chato, eu chego numa cidade e eu logo pergunto assim, ainda mais quando eu vejo funcionário público, eu digo assim, quantos habitantes tem nessa cidade? Quando a pessoa não sabe, ele passa a maior vergonha do mundo. Eu tive de São Paulo, interior de São Paulo. Quantos habitantes aqui? Um pergunta para o outro quanto. Eles ficam chateados. Digo, não, desculpe de perguntar, porque eu sou curioso, né? Senão eu não sei o tamanho da cidade. Assim é isso, assim é essa questão do seu livro. Eu também pus aqui das partes mais antigas. Eu comecei com meus pais, porque senão, o que deu vindo aonde? Meu pai era gaúcho, meu pai era de Carazinho, ó. Tem fotos da família, né? Foto dele. Aí tem foto deles casados aqui, ó. Então eu comecei contando deles, depois até eu nascer. Depois que eu nasci, daí eu venho contando de mim. Aí eu venho contando de mim alguma coisa. Aqui você vê coisa aqui, parece meio tipo pitoresca, para quem não... Aqui, ó. Foto do engenho de cana. Quem sabe, a maioria, hoje mesmo do jovem aqui, não sabe mais o que é engenho de cana. Aqui é que se fazia aquele caldo da cana para poder fazer o açúcar mascavo, para fazer a rapadura, para fazer esse docinho. Aqui tinha o manjolo, mas isso era a indústria da época. E eu digo aqui nesse livro, por que tinha que ser isso aqui? Porque naquele tempo não tinha força-luz. Aqui nós tínhamos o pilãozinho, eu acho que esse ainda você conheceu, talvez algum conheceu, aquele pilão que nós socávamos o arrozinho para limpar, olha, ó. Você quer ver que os meus netos conhecem porque esse pilão está lá em casa. Mas muitos nem conhecem mais. Então, seria importante, claro, eu acho que assim das coisas passadas. E assim você vê nesse livro, além das fotos da família, aqui a familiagem inteira minha está aqui. Depois vem aqui, que nem eu falei, primeiro hospital de Cascavel, primeiro rodoviário, primeiro não sei o quê. Olha aqui o nosso grupo aqui da FAG, aqui, ó. Olha o Assis Gurgas aí, ó. De croquinho aí, ó. Nosso professor aí, o Lucas, a professora Saleta aqui, ó. Nosso grupo. Então, eu de gaúcho aqui, porque também sou... Até diz aqui no prefácio aqui, o cara falou que eu
Eu sou um interiorano, assim, sangue de gaúcho europeu, e é verdade. Esse é o prefeito de Catanuças, o segundo prefeito de Catanuças. Eu pedi para ele escrever umas páginas, ele escreveu umas páginas sobre a época. E esse prefeito fez eu entrar na vida pública, eu não estava. Eu, nas Cataratas do Iguaçu. E a história, olha aqui, ó, aqueles tempos da Cismaria de Mato, que a gente criava os porcos soltos, o tempo do revólver na cinta. Eu fui delegado revólver na cinta, apesar que depois, aqui consta também, eu fui delegado de polícia. Mas na época não era delegado de polícia, não era revólver na cinta. Mas naquela época nós usávamos revólver, não era para andar matando. Era mato, era sertão, nós usávamos porque usava. Aqui eu conto uma história, porque alguém me pergunta, escuta, nos bailes, como é que era, vocês iam de revólver? Ia. Muitas vezes o dono do baile pedia assim, olha, agora vamos começar o baile. As pessoas que vieram com a arma, entrega para guardar aqui e tal. Nós íamos guardar o revólver, para pegar no outro dia da manhã. E você sabe que sempre existiu os revólveres bons e os ruins. Colocava no mesmo balaio. Até hoje me perguntam assim, é verdade que era num balaio? É verdade, eles tinham um balaio e enchiam o balaio lá de revólver. E não anotava de quem esse aqui ou do outro. Nunca ouvi, e tinha os revólveres mais bons e os mais ruins, do brevet da Barcavel, do HO, não sei o que, e os pica-pá, aqueles ruinzinhos. Quando ele ia pegar no outro dia, ele dizia, dá meu revólver, ele ficava campeando no meio, ele dizia, esse é o meu. Eu nunca ouvi falar que de maldade um pegasse o revólver melhor, porque não ficava marcado. Então eu digo aqui nesse livro, eu falo bastante aqui em questão de caráter, né? Aquele povo assim, parece que era só, mas não era bandido não, era muito melhor do que hoje. Interessante, esse livro conta bastante da história para quem tem interesse, né, em saber como é que era um pouquinho a vida antigamente. Então, seu Agostinho, quem tem interesse em adquirir esse livro, como é que faria? Por enquanto ainda não deixei em parte nenhuma no livro, eu podia deixar o telefone, né? Por enquanto só está comigo, eu vou ver ainda onde é que eu amanhã ou depois eu acerto algum lugar de deixar ele. Eu recém que nós fizemos o lançamento dele, né? Deixa o meu telefone aqui, por enquanto é só comigo mesmo aí, ó. Posso falar o telefone? Então, o telefone da casa é 33247280 e daí o meu celular 99274685. Moro aqui em Cascavel, aqui no bairro da Universitário, aí na faculdade, né? Então, por enquanto é comigo mesmo, ainda não deixei em lugar nenhum. Amanhã depois, daqui uns dias, a gente já vai deixar no... Porque nós fizemos o lançamento desse livro mês passado, né? Eu acho que você já ouviu falar na Cora Coralina, viu, né? Essa mulher, assim, que ela tinha muito pensamento. Ela diz uma coisa aqui, uma frase dela aqui, ó. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. Mas a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Tem outra frase dela aqui, ó. Todos estamos matriculados da escola da vida, onde o mestre é o tempo. Uma frase excelente isso aí. Então, às vezes alguém me pergunta assim, mas se para escrever um livro? Eu pergunto assim, você aprendeu a ler com quem? Foi com os professores? Nós também, quando fomos mexer, com certeza, nós fomos tramando com pensamento e luta, mas mexendo com quem é do ramo. No livro existe diagramação, existe mais não sei o que, existe técnica de foto, existe um monte de coisa, né? E infelizmente, às vezes até tem pessoas que teriam condições de fazer alguma coisa boa, mas custa caro um livro. Hoje, por exemplo, eu vendo esse livro a 25, é o custo do livro. Eu não vou tirar, não, porque tem muito, você vai dar para um certo lugar público, você vai dar um livro, você vai dar para outro ponto. Então você nunca tira o que gastou, né? Mais ou menos tira um pouco. Eu tive aqui, ó, no verso, a Catedral, Catarata do Iguaçu. E essa paisagem, que eu sou muito fã dessa paisagem aí, eu acho linda. Até eu fiquei meio bonito aí por ser perto da paisagem aí, ó. Essa paisagem eu achei linda. Então esse é o livro, eu recomendaria hoje. Eu acho que esse livro é um tanto pedagógico, porque ele mostra diversas coisas de Cascavel e região, né? Além da minha biografia, que não seria interessante para muitos, mas o que consta aqui eu acho que é importante. Muitos não têm mais os avós, os bisavós para poder perguntar. Muitos não perguntaram, perderam essa oportunidade também, né? Então, com o livro, a gente pode ver algumas coisas aqui que não foram conhecidas pelos jovens, né? Então é isso aí, pessoal. Agostinho Machado, né? Fez o livro para vocês com a biografia familiar. Interessados, só ligar para ele e adquirir o livro daí.